Capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, os quais rogavam-lhe que ficasse com eles por mais algum tempo, mas não achou conveniente. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém,
Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso, e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e depois de saudar a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos vai nos revelar Jesus Cristo como único caminho. Paulo, ele não se cansava de pregar Jesus Cristo. Paulo, ele falava de Jesus Cristo, porque Paulo sempre foi judeu. Paulo, sendo judeu, ele era ensinado na lei de Moisés. E quando Paulo era ensinado na lei de Moisés, porque a lei ela é boa, mas quando Jesus veio com a graça, quando Jesus veio de graça para nos livrar de todos os pecados, e como Jesus veio? Ensinando o que realmente a lei quer dizer. Porque a lei, ela não é somente as palavras, mas é a prática e a ação. A partir do momento que Paulo entende isso, Paulo começa a evangelizar. Até então, Paulo era um fariseu. O que é um fariseu? Um fariseu é alguém que estuda as doutrinas bíblicas do Evangelho, do Velho Testamento. E o que significa essa lei? Significa que aquele povo de Israel precisava daquela lei naquele tempo, porque eles pecavam. E como eles pecavam muito, o arrependimento deles era através de um sacrifício de um animal. Porém, quando Deus vê a posição de Abraão diante da entrega do seu único filho, Deus, ele assim estabelece a aliança com o seu povo. E quando Deus estabelece a aliança, Deus entrega o seu filho para o povo. E quando o filho de Deus é entregue, o Senhor, ele abre as janelas dos céus para que nós possamos ter livre acesso a ele. E qual é esse livre acesso? É através do arrependimento de alma. Porque não adianta falarmos que estamos arrependidos se as nossas ações não condizem com a verdade. Precisamos estabelecer em Deus o nosso arrependimento. Precisamos focar o nosso arrependimento no Senhor e dizer a Ele o quanto nós nos arrependemos de ter pecado, o quanto nós nos arrependemos de ter caído, o quanto nos arrependemos de falhar, de ser fracos em algumas áreas da nossa vida. E isso não é culpa nossa, porque essas heranças que nós carregamos do pecado vem desde Adão e Eva. Então, esse pecado que
tem na nossa carne briga e luta contra nós para que nós possamos fracassar, para que nós possamos desistir, para que nós possamos ficar destruídos. Mas é o Senhor que nos capacita através da sua palavra. E Paulo sempre pregando Jesus Cristo, porque Paulo teve uma experiência única com Jesus. Porque o encontro que Paulo teve com Jesus transbordou na sua vida. A luz que Paulo encontrou ressignificou a sua história. E realmente Paulo, ele entendeu que não há outro caminho a não ser Jesus. Paulo aprisionava, e nós não fomos ensinados e nascidos a aprisionar ninguém. Muito pelo contrário, nós precisamos libertar as pessoas. Nós somos chamados para libertar. Nós somos chamados para curar. Nós somos chamados para restaurar. Nós somos chamados para ensinar. E Paulo cumpriu o seu chamado. Porque Paulo, ele foi aos judeus, ele ia nas sinagogas aos sábados falar que Jesus Cristo é o Senhor. Falar que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Falar que Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade, é a vida, é o único que nos leva ao Pai. E quando Jesus Cristo teve esse encontro com Paulo, Paulo sabia que assim como ele não aceitava Jesus Cristo, muitos também não aceitariam. Então Paulo, vendo que os judeus não queriam ouvir falar de Jesus, os judeus resistiam, blasfemavam. Então Paulo, ele saía das sinagogas, mas consciente de que ele fez a parte dele. E ele falava para os judeus que ele iria para os gentios. Porque ele teria que dar prioridade para os gentios, porque os gentios ouviam ele falar. Então, quando Paulo, ele entende que através da palavra, através do evangelho, a salvação, a restauração, quando Paulo entende que Jesus, ele veio da vida, quando Paulo entende que ele precisava cumprir essa missão e não teria como escapar, porque ele não poderia voltar atrás. Ele não poderia voltar para os judeus porque ele teve um encontro. E quando nós temos um encontro, nós não conseguimos voltar para trás. Porque o encontro com Jesus é algo sobrenatural. O encontro com Jesus é algo que marca as nossas vidas e não há como nós voltarmos atrás. O encontro com Jesus é um encontro de vitória. O encontro com Jesus é um encontro de bênção. O encontro com Jesus é um encontro que marca as nossas histórias. Então, quando Paulo ele entende que essa missão tem que ser levada para frente, que essa missão tem que ser cumprida, que não há outro caminho. E é assim conosco, quando encontramos Jesus, nós queremos falar para todo mundo. Quando nós encontramos Jesus, nós queremos dizer ao mundo que Ele é real. Quando nós encontramos Jesus, nós entendemos que a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a salvação. E foi isso que Paulo encontrou. Paulo encontrou a salvação para aquilo que ele buscava. Paulo encontrou a luz que ele precisava, porque os seus olhos estavam cegos. Escamas tinham nos seus olhos, mas quando aquelas escamas elas caem, Paulo vê a luz de Jesus. Paulo enxerga a luz de Jesus. Quando Paulo entende que não há outro caminho. Quando Paulo tenta de todas as formas, mas a cegueira não deixa ele viver.
E quando ele reconhece essa luz, aí então o Espírito Santo vai curar a vida dele. E é essa cura que ele precisa levar para as pessoas. É essa alegria que ele precisa levar para as pessoas. Mas os seus não aceitaram. Muitos judeus tamparam os ouvidos, blasfemaram, caluniaram, mas muitos aceitaram também. Então nós temos que entender que existem duas classes no judaísmo que aceitam Jesus e outras que não. Então por isso que Paulo ele vai para os gentios, porque é lá que ele encontra a oportunidade de falar. É lá que ele encontra a oportunidade de ser quem ele nasceu para ser, de quem Deus propôs essa missão para ele. Porque Deus ele capacita quem ele quer. Porque a obra ela é sacrificial. Muitos não querem compartilhar, muitos não querem ouvir, muitos não querem aceitar. Mas nós precisamos entender que Deus ele chama aqueles que ele quer capacitar, porque a obra é grande. Só que poucos são os trabalhadores. Quem vai fazer assim como Paulo, deixar tudo para trás e viver o novo de Deus? Quem vai renunciar às suas vontades, o seu trabalho, a sua carreira, para viver o plano de Deus, para viver a obra de Deus? E Paulo entendia que aquela era a sua missão, e aquilo satisfazia a alma dele, porque a palavra é a única que satisfaz a nossa alma, é a única que alimenta o nosso espírito. E eu desejo a você que você seja alimentado com essa palavra, que você busque cada vez mais a presença de Deus, porque é somente na presença de Deus que nós estamos guardados. É somente na presença de Deus que nós podemos combater todos os ataques do inimigo. É somente na presença de Deus que nós vencemos. E que nós possamos estar hoje na presença do Senhor, louvando, engrandecendo o seu nome. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.